Professor Marcos Eberlin, eu acho bastante interessante, né? Você sempre foi uma das figuras mais proeminentes da ciência brasileira, e eu acredito que tenha sofrido bastante preconceito também pelas coisas que fala hoje, né? Tem diversas pessoas no chat, por exemplo, falando, cadê o dinossauro vegano? Inclusive umas pessoas com raiva. Eu acho que se nós não ouvimos uma pessoa, então vai ter raiva, porque eu só estou querendo ouvir o professor Marcos Eberlin falando assim, esse Marcos Eberlin, estou decepcionado com você por recebê-lo no canal, ouvir coisas assim, entendeu? Professor Marcos Eberlin, por favor, a respeito do que... Lembrando aqui, nós somos todos amigos, tá? Por favor, começando seu tempo, professor Marcos Eberlin, pode mandar bala. Olha, primeiro, para quem está tentando denegrir o Marcos Eberlin aqui, né, eu lembro de Sócrates, que disse que quando o debate está perdido, a difamação é a ferramenta do perdedor. Eu, no meu livro, coloquei assim, né, ninguém chuta cachorro morto. E outro você não tá debatendo com a coloquei que é interessante, que é que quando você perde o debate, chuta a canela do adversário. Então, pessoal, presta atenção, lembre-te de Sócrates. E a gente está aqui... Desculpa, Evelyn. Nando, para o tempo dele. Para o tempo dele, por favor. Pessoal, eu tenho posição diferente da do Evelyn, mas eu respeito ele como pessoa, tá? Eu falo com ele no WhatsApp, ele é um cara que eu considero assim, um cara gente boa, um cara super, como assim, educado. Então, por favor, tenha no mínimo educação, né, com ele. É verdade. Já aprendeu o CPF. Desculpa, Evelyn, tá, mas eu precisava falar isso sobre... Não, por favor. Claro. Aqui, a gente é amigo. O único doido aqui sou eu, entendeu? O único doido aqui sou eu, mas é no mais altíssimo rumo da catilogência e da educação humana, os dois. Eu vou voltar ao seu tempo, sim. Tá bom? 37. Maravilha. Olha, aí, não sei quem falou agora, não lembro, mas discordo do que você fala, mas defenderei até a morte seu direito de se pronunciar, viu? Foi a biógrafa do Voltaire, e aí acabam colocando no Voltaire essa frase, mas foi a biógrafa dele. Há controvérsias, né, se o Voltaire falou ou não. Mas olha, primeiro sobre aquele artigo que o Thiago Maia citou, eu publiquei junto com o professor Cooks nos Estados Unidos sobre octâmeros de serina. Como que poderia ter surgido a homoqueralidade na vida. O Thiago, naquele tempo eu era evolucionista teísta, eu criei Darwin. E eu não avaliava muito bem as evidências. Eu tinha comprado a evolução como sendo mais lei do que a lei da gravidade. E eu tinha que dar um jeito de explicar a homoqueralidade da vida. Não, pessoal, mas eu já falei para o pessoal que eu vou ser bem educado, inclusive eu vou levar vários artigos, vai ser uma questão de mostrar vários dados, tá, pessoal? Dados. A gente vai mostrar se a química corrobora com o lado que eles falam, se a química corrobora com o lado da teoria da evolução, tá? Que eles não, mas a gente vai ver isso, e nós temos que tirar essa dúvida porque as pessoas querem saber. Marcos Eberlin, a gente tem que tirar essa dúvida porque as pessoas querem saber. E já como você é um bom cristão, a verdade tem que reinar, então a gente tem que tirar essa dúvida das pessoas, tá? Então, que é assim, cara, gostar ou não gostar do Eberlin é irrelevante, tá? Extremamente. Não pode envenenar o peso, não pode envenenar o poço ou ter viés de confirmação, e raiva da viés de confirmação, tá? Então tem que demonstrar dentro da ciência. Se gosta ou não gosta do Eberlin é irrelevante. Se você levar essa premissa para lá, você não tem debate mais. Entendeu? Não, pessoal, tá, aí rir já é outra coisa um pouquinho. Sim, pô, eu falo besteira, tão rindo. Porque aí cai no ad hominem, né? Você não ataca o argumento, ataca a pessoa. É um problema. Engraçado que, do outro lado, eu já vi isso, né? Já vi o pessoal, assim, humilhando a pessoa, né, do outro lado, e concordo que a gente tem que respeitar e debater na casa das ideias. E, assim, né? O que tem que ficar pode ser usado contra a gente depois, entendeu, cara? Não, você tá falando isso só porque você não gosta do Eberlin. Cara, eu não tô nem aí pro Eberlin, cara. Eu acho que ele disse errado, ponto. Exato, exatamente isso. Eu, inclusive, né, como eu falo para todo mundo, eu prezo que todo mundo quer prezar pela verdade, né? Então a gente tem que começar a tirar as coisas. Olha, o que explica melhor aqui? Qual é isso? Como assim você está dizendo que umas áreas inteiras da química são feitas por pessoas desonestas que estão inventando aquilo? A gente tem que esclarecer isso, tá? A química merece um esclarecimento disso. Marcos Eberlin, chame o Adalto, porque a química merece esse esclarecimento, viu? Se você respeita a química, assim como eu, vamos lá. Isso aí. Vida.
eu não prestei muita atenção do que a gente estava falando ali. Olha, agora, se você... Hoje eu não publicaria mais esse artigo. Eu falava, Cooks, não quero participar dele. Porque se você for olhar nos dados experimentais, como praticamente todos os artigos de evolução química, Tiago, você vai perceber que os dados experimentais refutam aquele artigo. Aquele artigo é uma vergonha para a ciência. Desculpa aí, meu nome está lá, mas aquele artigo é uma vergonha para a ciência. Eu falei com o professor Cooks, vamos tirar esse negócio aí. Veja só, olha só, ele não vai tirar, ele defende a evolução, ele acha que a evolução morreu. Você vai olhar lá, a concentração... Vai lá. Eu também vou falar sobre o paper. É complicado aí falar um negócio desse aqui, cara. Eu vou ter que te retirar esse artigo porque ele é contra a ciência. Não, cara. Você tá falando isso porque ele vai contra a sua narrativa. Tá? A narrativa dele agora, esse artigo vai contra o que ele diz. Agora, o que no artigo dele é contra a ciência? Nada. Não, pessoal, inclusive para todos vocês terem noção, aquele experimento ali, o artigo ele é experimental, ele foi experimentado e observou-se que essa molécula tinha esse comportamento. E esta é uma das moléculas candidata, ou seja, que nós sabemos, devido a todas as propriedades moleculares, que estaria no início da vida, que a gente chama que são as moléculas primitivas, tá? Então, estas moléculas deveriam ter certas características, inclusive uma das características seria a homoquiralidade, que ocorre no processo de homoquiriagênese, onde ocorre a seleção, se ela vai ser levógera ou destrógena, ou seja, se ela vai ser aquela mãozinha assim, direita, ou se ela vai ser aquela mãozinha assim esquerda, é uma molécula espelhada com a outra. E esta propriedade molecular, que é a autosseleção do enantiômero dela própria, é extremamente interessante, pois demonstra que a molécula, com interação com o ambiente, pode se autosselecionar, e é exatamente isso que a gente observa na química a todo momento. As moléculas, com propriedades intrínsecas delas e o ambiente, ocorre a autosseleção, certo? Cara, e isso é muito interessante. Inclusive, a autosseleção molecular, você observa até mesmo uma simples mudança de pH. Você pega o repolho roxo, coloca ele em meio básico e coloca ele em meio ácido para você ver que a coloração vai mudar. Faz isso. Sabe o que é isso? É um tipo de seleção pelo ambiente. Nesse caso, é uma seleção pelo pH. Então, a molécula... Essa é a aleatoriedade que a galera acha que é. Não, gente. Tem vários cis ali, entendeu? Se o ambiente tiver ácido, se o ambiente tiver básico, então tem várias situações que selecionam outras situações. Então essa é uma aleatoriedade, sim, mas não é essa aleatoriedade que o cara pensa que é tudo ao acaso. E não, cara, dentro das leis da física, da química. Isso. Bora lá. É 10 a menos 3 molares, pelo que o número possa se formar. 10 a 3 menos 3 molar, Tiago e Nando, você teria que ter toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de serina no oceano primordial. Absurdamente impossível, mais impossível do que os impossíveis. Pior, o octâmero de serina não explica absolutamente nada. Você tem que explicar como que a vida surgiu. Uma sopa primordial que tinha os 20 aminoácidos enantiomericamente puros. E você não pode sequer um aminoácido não enantiomericamente puro. Toda a coerência tridimensional das proteínas está destruída. Eu falo nos meus livros, falo nas minhas palestras, a homoquiralidade é o grande fantasma de Darwin, dos evolucionistas que imaginam que a vida poderia ter surgido na Terra por processos lentos graduais. O que é um mol? Um mol é a concentração. Você tem, por exemplo, 1 mol por litro de serina. Isso seria 1 mol. 10 na menos 3 mols de serina, molar, tá? Você teria, por exemplo, assim, 0,001 grama de 0,1 mol de serina em um determinado volume, tá? 1 litro, por exemplo, mols por litro. A verdade é que isso não são toneladas, primeiro, tá? Não são toneladas. Então, deixa muito claro que esta não é uma concentração gigante, tá? Não é isso que ele falou, não é esse tamanho que ele falou. Inclusive, não sei por que ele usa a química desse jeito, nós poderíamos calcular a massa molar da serina, pegar a massa molar dela, fazer e ver quantos gramas tinha em 1 mol. Só que a verdade, pessoal, é que se os aminoácidos estavam sendo formados, como a gente tem trabalhos que mostram isso, o ambiente estaria formando aminoácidos a todo momento. Não pense que ele formou, tchubum, pronto, aminoácidos, aqui inicia a vida. Não. Ele estava formando aminoácidos em um processo lento e contínuo.
estava formando, porque raios ainda estavam caindo, tinha interação. O experimento da Stella Emília não diz que caiu um raio, você formou aminoácidos e aquilo dali gerou toda a vida, não. Aquilo dali indica que vários processos daqueles geravam mais aminoácidos. E a gente sabe que isso ocorria com grande quantidade. Inclusive, tem outros processos, águas hidrotermais, processo oxirredutivo, que fazeriam isso, certo? Então, olha aqui, ó, uma química comenta aqui, ó. Olha, ele tem um grande problema com a química. Exatamente isso. Ele tem um grande problema com a química. Então, assim, pessoal, não caiam nesses papos. É por isso que seria interessante o debate, para nós entrar na química, para nós descobrir se Marcus Eberlin é tão bom assim na química como ele diz. Vocês não têm essa curiosidade? Eu tenho. E eu me disponho a isso, uma pessoa nova, com pouco conhecimento, pouca experiência em química. Eu me disponho a isso. Seria muito interessante, inclusive. Isso. E sabe o que é o Thiago e Nando? Foi um meteoro que trouxe os enantiômeros para a Terra. O professor Kelson Mota deu uma palestra sensacional no nosso congresso. Na verdade, a gente não fala isso. Essa é a biopoese. A biopoese é a primeira do qual os aminoácidos se formam aqui na Terra, de forma espontânea, com catalisadores que são metais, que estavam lá. Inclusive, o Thiago mostra um que tem com boro lá também. Esta é a parte 1. A parte 2 seria a panspermia, que esta sim veio já moléculas mais complexas do espaço, embora ela não é a mais aceita hoje, tá? É a biopoese. É o meteoro das lacunas. Toda vez que você não sabe explicar alguma coisa, apela para o meteoro. O meteoro extinguiu o dinossauro, o meteoro trouxe os enantiômeros. Mas não adianta você trazer você não adianta trazer um excesso, você tem que partir com a vida, com os enantiômeros dos 20 aminoácidos absolutamente puros, senão a coerência tridimensional das proteínas se perde. Sobre o Isso é espantalho, viu, gente? Isso daí é um puta de espantalho. Aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Assim, a pergunta é: quem disse que lá no início da vida era exatamente os mesmos aminoácidos que a gente tem hoje? Uhum. O primeiro que a Terra primitiva não é igual à Terra de hoje. Tá? Exato. E então situações diferentes vão corroborar coisas diferentes. E você tem que imaginar, cara, vamos pensar aqui, uma coisa bem simples de hoje, assim, ó. O clima em todo lugar é igual? O ambiente em todo lugar é igual? Não é. Então o planeta vai ter situações diferentes, em lugares diferentes, tudo diferente, lugares com pH de um jeito, cada profundidade, cara, cada metro no mar é um ambiente diferente, cara. Até menos que isso, entendeu? Então, Exato. Aí é tudo espantalho de cara que não conhece merda nenhuma disso aí, cara. Inclusive tá sendo deshonesto. Exato, é extremamente honesto. Inclusive, pessoal, a gente não fica, por exemplo, observando o espaço. É muito perda de tempo, por exemplo, às vezes, por que procura-se bioassinatura, Hércules? Por que vocês procuram aminoácidos em outros planetas? Se você nunca vai chegar lá. É verdade, eu, por exemplo, vou morrer e nunca vou ver, provavelmente, a chegada de nós em outros planetas, de nós humanos, tá? Mas por que eu acho interessante observar? Porque se não tem vida na porra do outro planeta e tem aminoácido, sabe o que quer dizer? Aminoácido se forma de forma espontânea na natureza e nada impede. E é aí que tá. Quando você observa moléculas em outros planetas, distantes ou não daqui, você encontra observações que favorecem a formação da vida aqui na Terra. Nós podemos elucidar a formação da vida aqui na Terra apenas com observações no espaço. Esta é a chave de tudo. Se você observar o espaço e ver moléculas complexas, por exemplo, conseguimos detectar polímeros de aminoácidos, que no caso são proteínas, tá? Independente se vão ser, por exemplo, mais complexas, inclusive a gente espera que elas sejam primitivas, menores, tá? Com menos funções que teria hoje, porque era o início. Muita coisa de definição humana, tá, gente? Por exemplo, o próprio conceito de vida é uma definição humana. Tá? Tanto que tem briga até hoje se vírus é vida ou não, tá? Por causa da questão de não ter célula e tudo mais, por aí. Mas, velho, tem várias definições que a gente colocou essas definições aí, mas essas definições são alteráveis, vamos dizer assim, cara, são mutáveis com o tempo, entendeu? Então, o que a gente considera uma proteína hoje é baseado no que tem hoje. Só que a proteína, com que o Hércules está falando, é primordial. Pode ser muito mais simples lá atrás, entendeu? E isso a gente consegue ver até nas fossas marianas sendo formado, cara. Ó. Exatamente isso. Então, você observa isso, inclusive, olha para vocês verem aqui, pessoal, quem disse que o código genético começa com os 20 aminoácidos canônicos de hoje, na origem da vida? Os artigos que ele não dizem exatamente isso, pessoal. Então, assim como a evolução biológica das espécies parte, na maioria das vezes,
por exemplo, micro-organismos evoluíram de etapa e daí então ficaram um pouquinho maior, células celulares se tornaram pluricelulares, tá? Então você vê aspectos mais simples se tornando aspectos, como o pessoal de lá diz, mais complexo. Não associa a complexidade como uma coisa assim de complexidade, né? Assim, pense na matéria mais agregada também, que é um fato melhor de entender. Mas o que é interessante, se eu disser que lá no início da vida teria uma molécula bem complexa, como a vitamina B12, que eu tenho de cobalamina no corpo, que é um complexo de cobalto, que é conhecida como cianocobalamina, a verdade é que a minha teoria não é a teoria da evolução química. Porque como poderia ser uma teoria de evolução química, sendo que a molécula já está completa lá? É autorrefutar a teoria a partir de moléculas já complexas. Beleza? Então, com a palavra complexo é complicado, né, cara? Seria bom falar de derivado, né? Mais derivado, mais primitivo, no caso. Mas, isso, eu sempre chamo de mais primitivo, embora eu não goste muito da palavra também. Infelizmente, esse cara adora complexo, né? Complexidade redutível, tá? Cara, esse complexo daí é um termo aí, cara. A gente usa, na verdade, derivado, que é a coisa mais atual aí, que tem mais aglomerado, como o Hércules falou aí, ou mais primitivo, tá? Lá atrás. Usar complexo, evoluído é complicado, viu? Tá? E evoluído, principalmente, tá errado. Só para você saber. Exato. Exatamente isso.